Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast InovaCast. Hoje a gente vai falar sobre digital, vendas online e empreendedorismo. Estou aqui do meu lado, do Thales. Xará, valeu. Eu sou o Thales Coutinho, ele é o Thales Figueiredo e aqui a gente tem hoje o Sérgio Ribeiro, vulgo Sérgio Rips. Sérgio Rips, galera me conhece como Serginho? Sérgio Rips. E aí, pessoal, vamos falar sobre digital, sobre empreendedorismo. Prazer aí estar no InovaCast. Thales ao quadrado aqui Legal, nos co-hosts. legal. Muito bom, muito bom. E a ideia hoje é a gente conversar sobre o mundo digital, o mundo dos infoprodutos, o mundo do e-commerce, porque, Serginho, o NEMPA, o Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, nós somos uma associação que a gente quer incentivar a cultura do empreendedorismo, Perfeito. da inovação e da tecnologia aqui na cidade e na região. E, para a gente começar, uma das coisas que a gente percebe, né? Sempre um jovem ou até uma pessoa mais velha, ele quer montar um negócio, ele pensa em montar, eu quero montar um café, eu quero montar um restaurante, e eu quero montar um negócio tradicional, né, no mercado. E nos últimos 5, 10 anos, a gente viu uma explosão no mundo online e no mundo digital. Né? E você tem muita experiência nesse mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre... o mercado digital é mais arriscado, é menos arriscado do que o tradicional? Como que foi sua trajetória? Queria que você introduzisse um pouco, falasse sobre você também. Serginho, até antes de começar, assim, uma coisa que seria muito legal, assim, de onde que veio a ideia de começar no digital? Né? Cara, não tive a ideia de começar no digital. Né? O digital ele meio que aconteceu ali no meio do caminho. Eu tinha a ideia de empreender. Venho de uma família simples lá aqui do interior de Minas Gerais. Meu pai era pastor, missionário ali da Igreja Batista, no interior de Minas, e a profissão deles, podemos colocar assim, era ficar indo de cidade em cidade pequenininha, onde não tinha a igreja ali, e implantando as missões. Eu acompanhava ele nesse trabalho durante minha infância, adolescência, e uma coisa ficou muito clara para mim, que é que as pessoas que tinham ali um pouquinho mais dinheiro, e eu acho engraçado porque eu falava assim, os ricos da igreja, mas hoje, assim, com todo o respeito que tenho, eu vejo que não era, né, rico, porque o cara que eu considerava rico era o cara que tinha o carrinho, o resto eu falo assim, você ia na casa, a casa não tinha nem reboco, etc, o pessoal mais pobre, o cara que tinha reboco na casa, ou tinha um carrinho, eu falava que era o rico. Eu comecei a perceber que esse pessoal tinha uma diferença ali entre as outras pessoas, eles tinham uma coisa em comum, que é que eles não estavam trabalhando em outra empresa ali, sabe? Eles não eram assim o trabalhador de outra empresa. Eles eram ou autônomos ou eles tinham o próprio negócio. Então, assim, desde pequeno, eu fiquei assim, eu não sei o que eu vou fazer quando crescer, mas, né, com todo respeito, não vou querer trabalhar aqui nas empresas, não vou trabalhar no supermercado, trabalhar aqui no açougue, como a galera da igreja trabalha. Eu vou querer ser um autônomo ou vou querer ter o meu próprio negócio. Então, essa ideia ficou embutida ali na minha cabeça. Quando eu estava na faculdade, fui fazer engenharia, eu já comecei a falar assim, eu não quero ir para a indústria, né? Não quero ir... Mesmo uma empresa boa, uma Vale, uma Gerdau e tudo assim, eu falei, não quero, não é o meu estilo, quero empreender. Então, comecei com as ideias ali. No meio do caminho, lá na faculdade, eu criei um canal no YouTube, comecei a ter visualizações ali, isso estou falando de 10 anos atrás. Comecei a ter visualizações nesse canal do YouTube, só que o YouTube 10 anos atrás ele não pagava como paga hoje. Inclusive, mais para frente, a gente pode falar um pouco de alguns fontes de rendas que tem aí no online, negócios mesmo. YouTube é uma delas, mas naquela época não era. E eu tinha uma audiência, o canal cresceu, né, 50, 100, 200, chegou a ter 300 mil inscritos. Isso 2013, 2014. Caramba, é muito tempo. Em 2013 Gente, é equivalente a quantos milhões hoje? Era extremamente nichado. Então, assim, só tinha eu fazendo aquilo no meu nicho, que eu falava com o público universitário. E você estudava onde? Estudava na Federal de São João del Rei, no campus de Ouro Branco. Então, caramba, nós somos da mesma universidade. Eu formei em São João del Rei também, só que eu estudei em São João. E morei um tempo ali em São João também. Depois posso até contar, o início da minha empresa é único exclusivamente com são conterrâneos da faculdade. Vou começar a falar dos bichos agora. Olha que maluco. Mas assim, então você viveu ali o contexto de que a universidade tinha problemas. Eu comecei a fazer ali, enfim, só contar aqui, eu comecei a fazer uma crítica à minha própria universidade, mas com um perfil, hoje chama fake, mas na época outro nome, que era? Um avatar. Eu fazia ali, o refeitório não tá legal, pessoal, etc, etc. Enfim, transformei isso em uma coisa para mais universidades, comecei a ir para o YouTube, consegui essa quantidade de inscritos, mas não dava dinheiro. Aí que eu fui e falei assim, cara, eu posso usar isso aqui para tentar empreender.
E aí, como você falou de várias linhas ali também, fui para o e-commerce. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei o dinheiro que eu tinha juntado ali, trabalhando como professor na rede pública ali, que eu fazia um estágio. Peguei todo esse dinheiro que eu tinha, coloquei no e-commerce. Cometi um erro aí, que depois a gente pode falar mais. O que é o erro? O erro do all-in. Eu tinha certeza que se eu tinha um canal com 300 mil inscritos, cada vídeo que eu fazia dava 20, 30, 40, 50 mil visualizações na primeira semana. Eu coloquei todo o meu dinheiro em canecas, roupas, assim, escrito administração, engenharia, tal. Falei, vou ter certeza que vou vender muito. Aí fiz os vídeos, o vídeo tinha 20 mil, 30 mil, 2 vendas, 3 vendas, aquele monte de boleto, não tinha Pix, né? Era boleto, ali 10 boletos, um convertia. Eu ligava, eu gerava o pedido, eu ia lá depositar no correio. E te ouvindo você falar, eu faço uma análise assim, pô, o cara fazia vídeo para universitário, o cara quebrado, né? O cara não tinha dinheiro, de repente, nem para tomar cerveja dele no fim de semana. Mas eu não tinha essa noção, cara. E aí ele fez o e-commerce para essa galera, né? Isso, aí, mas mais do que isso, sabe? Depois, refletindo um pouco mais, e aí já fica a primeira lição para quem está ouvindo, principalmente se você está começando a empreender agora, se você está pensando em empreender, ou se você já empreende há 1 ou 2 anos, cuidado com esse erro, que é de você vender uma coisa que não é uma dor específica. E querer vender aquilo que você quer comprar, né? Exatamente. Não é você não vende o que você compraria, você vende o que a pessoa compra. Essa é a lição 01 dos negócios do empreendedorismo. É encontrar um público que tem uma dor. Aí, só para a gente finalizar essa história aqui. Qual é o universitário que acorda querendo comprar uma camisa sobre o curso dele? Sendo que ali na própria sala dele manda fazer pela metade do preço que tinha, porque ele tinha que pagar frete e tudo. Então, assim, eu estava vendendo uma coisa que não tinha demanda. Eu quis gerar uma demanda com o meu canal, fiquei ali, morri com um estoque de 100% do meu dinheiro. Você pode perguntar e depois eu conto Sérgio, a parte que deu certo. Eu vou dar um salto no tempo. Pode. Hoje você é dono da maior escola de espanhol no mundo digital do Brasil. Né? Espanhol de verdade, quem quiser seguir aí, @espanhol de verdade. Eu queria entender com você, lá do comecinho para agora, né? Hoje você tem uma empresa consolidada, um faturamento, você faz lançamentos, que a gente conversou antes. O que você entende hoje sobre o mercado do digital? Quais são as oportunidades para a pessoa que está olhando aqui agora e que ele olha... Eu brinco que tem mais guru de internet hoje do que pedreiro para fazer uma casa, assim, né? O cara, eu vejo a pessoa faz um curso lá do Érico Rocha, do Conrado Adolfo, qualquer pessoa, ele já acha que ele é o guru do digital e lança o curso dele. Só que a gente que está no skin the game ali, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. O que você acha que tem de oportunidade para o cara que quer começar hoje? Né? Cara, eu vejo que assim, voltando aqui à essência do que a gente está falando do empreendedorismo, né? Que é resolver um problema. Então, assim, quando a gente olha para o mercado geral, para a população, etc., para a vida do ser humano, a gente vê que tem várias necessidades, vários problemas. E o digital é uma maneira de você solucionar ali, entregar as soluções de uma forma digital. Então, eu vejo o seguinte, que para o cara que está começando, primeira coisa, tem que se blindar um pouquinho dessas falsas, eu não vou dizer falsas promessas, tá? São promessas perigosas, porque de cada 1000 alunos vai ter um cara que fez o método do fulano XYZ e ficou rico em apenas 3 meses, deu certo? Vai. Só que a curva é diferente, né? A maior parte, a média ali, vai ter um outro caminho. Então, se blinda um pouco daquilo, porque com grandes expectativas aumenta o risco de grandes decepções. Ao mesmo tempo, eu entendo o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado com as promessas de dinheiro fácil, mas a gente pode acreditar um pouquinho nas promessas de dinheiro mais fácil. Desculpa, deixa eu colocar direito aqui. De dinheiro rápido é complicado. Não, vai, deixa eu fazer tudo de novo. Ó. Cuidado com promessas de dinheiro fácil. Vou fazer sem trabalhar, vou trabalhar pouco, faço minhas operações aqui na parte da manhã e depois vou para a praia. Quando a gente está falando de dinheiro fácil, é um pouco arriscado. Não existe tanto dinheiro fácil. Agora, existem caminhos mais rápidos de você conseguir. E na minha visão, na própria experiência, eu vejo que a internet, sim, quando a gente compara com o mercado tradicional, ele oferece, sim, uma via um pouco mais rápida para você conseguir. Então é isso, né? Falei várias vezes aqui, mas cuidado com a promessa de dinheiro fácil,
Mas acredite um pouco nos caminhos que estão te oferecendo um atalho para rápido. E por que na internet é um pouco mais rápido? Porque você consegue validar o produto mais rápido. Ele, né, deu certo, não deu, mais rápido do que o negócio. O custo você inicial... experimenta com um custo menor, né? Eu acho com que esse certeza. que é o grande ponto da internet, né? Assim, Serginho, a gente estava conversando antes aqui, né? Eu acabei de vender o meu negócio e tenho ajudado a minha esposa a avançar dentro desse mundo digital, né? Com um curso de arte terapia e tal. Sim. Acredito muito no negócio que ela faz e a gente vem vendo essa evolução, né? O Thales, inclusive, me ajudou muito ali com algumas ideias no começo e tal. O que eu percebo que assim a gente a gente que é do mundo analógico ou começou a empreender no mundo analógico, na hora que a gente entra no digital, a gente se depara com não é com o fato de acreditar que é fácil, mas é um excesso de coisa, um excesso de informação que você fala, poxa, não é possível que só para mim vai ser tão difícil, né? Porque parece que para aquele tanto de gente foi fácil, né? Eu acho que talvez está mais aí essa coisa que ludibria esse primeiro momento, né? Exato. O digital ele dá uma outra oportunidade também, que é, né, a rapidez, a velocidade. Até estava pensando aqui, hoje eu faço 2, entre aspas, esportes. Assim. Um é o jiu-jitsu, estou aprendendo. O outro, estava até conversando com o Thales, né? Vou considerar o pôquer um esporte da mente ali. Não sei se vocês já fizeram jiu-jitsu ou alguma coisa nessa linha. Você vai para a aula, qual que é o modelo? Você vai para a aula, você aprende algumas posições ali, mas geralmente uma posição durante a aula inteira, e no final você tem uma prática ali chamada rola, onde é liberado o treino para você fazer o que quiser. Então, assim, pensa comigo, eu vou 3 vezes na semana. A cada semana eu estou aprendendo mais ou menos 3 posições, o jiu-jitsu é complicado. Depois tem o rola, que geralmente vai durar 5, 10 minutos ali. Então, a minha prática é um pouco lenta ali dentro do jiu-jitsu. Agora, no pôquer, eu sento ali para fazer uma sessão de treino mesmo, depois que eu estudei, é fácil eu rodar ali mais ou menos 60, 70, às vezes 300 mãos que eu jogo, ou deixo de jogar ali. Então, pensa, a frequência ali, né, 300 vezes para eu aplicar a prática. No jiu-jitsu, em uma semana eu tenho 3 oportunidades para aplicar. Então, assim, no poker a gente tem a chance de avançar mais rápido do que no jiu-jitsu. Fazendo o paralelo ali, no digital a gente tem a grande oportunidade de avançar mais rápido do que em os negócios tradicionais também, com um risco muito menor. Por exemplo, para você começar, quero fazer uma cafeteria. Beleza, dependendo como ela for, você vai colocar 100, 200, 300 mil ali, com um payback ali de 2, 3 anos para começar a fazer. Pode ser que dê alguma coisa errada no meio do caminho, funcionar, tal. Já no digital, não é 2, 3 anos. Às vezes, 2, 3 meses você consegue validar ou cancelar. Né? Então, mais rápido. E o que você perguntou, Thales, o grande problema para quem está começando, eu vejo, é o volume de informações, o volume de metodologias, o volume de estratégias que são totalmente conflituosas. Né? Tô conversando com o Sérgio nos bastidores. Eu também tenho uma empresa 100% no digital e a linha que o Sérgio ele faz, os lançamentos dele, é totalmente o oposto da que eu faço. Resumindo, né? O Serginho ele é o cara do lançamento. Então, ele faz lá o lançamento do Érico Rocha, 7 dias, aquecimento. Uma campanha one shot. Exatamente. Pré-lançamento, lançamento, e aí faz o pico de vendas. Eu sou da linha do perpétuo. Então, eu vendo todos os dias, eu tenho a mesma consistência. O meu desafio é ter a consistência. O Serginho faz o movimento. Teve uma época do digital que era briga, assim. Qual que é a melhor? Qual que é melhor? O meu é melhor, eu sou melhor, mas eu vendo muito, mas eu sou faixa preta do Érico Rocha. Isso, e assim, tem certo, tem errado? Não tem. Não. O Serginho é bem sucedido lá no negócio dele, o meu lá, eu tô lá camelando também. Só que a pessoa que está começando, ele hoje não tem só 2 linhas, tem infinitas, 20 linhas. Agora tem o webinário, agora tem o criar movimento. Então, cada pessoa tem a sua big idea e a pessoa fica perdida. O grande ponto que, assim, para mim fez muita diferença, eu queria ouvir de você também, cara, acredita em um tipo, em uma metodologia, vai nela e assim, vai dar errado na primeira vez. Sim. É impossível você começar um negócio digital hoje, cara, se a gente primeiro. Pode acontecer. Exceção. Mas exatamente. Difícil, isso que eu ia falar, e trazendo muito para a realidade de qualquer pessoa, né? O Serginho falou aqui de esporte, né? Eu sou triatleta.
Se você for seguir 3 professores diferentes, Exato. você não vai completar uma prova. Não vai. Né? E eu acho que essa é a realidade. Né? Você tem Perfeito. que escolher falar, agora vamos junto até lá para a gente chegar aonde precisa chegar, Exatamente. passando por esse caminho que você acredita. Né? Perfeito. Agora, né, da pergunta que vocês tinham feito ali, mais ou menos por onde começar, aí eu acredito no que eu imagino que vocês pensam também, que existem alguns fundamentos. Independente, então, se para vender o meu infoproduto eu vou usar uma estratégia de lançamento, que é a minha empresa especialista, ou a estratégia do perpétuo, ou uma estratégia de webinário, que são várias estratégias que tem para a gente vender um infoproduto. Independente disso, existem coisas comuns ali, fundamentos entre as 3 estratégias. E aí, a pergunta é, se eu for começar no digital, por onde eu começo? Na minha visão, estudando esses fundamentos. Que aí entra até um debate, que é o seguinte, a gente fala muito de marketing digital. Eu fiz MBA de marketing digital na GV. Hoje, o MBA de marketing digital na GV não existe mais. Por quê? Eles já entenderam há alguns anos que só existe marketing. Então, o digital é um caminho onde eu aplico, é um canal de aquisição. A minha estratégia tem que ser omnichannel, né? Tem digital, mas tem presencial também, a maioria dos negócios. Então, assim, onde eu começaria? Eu começaria estudando a base do marketing digital. Começaria estudando o quê? Fundamento de negócios. Fundamentos de negócios, que muita gente, e aí o Thales conhece também, muita gente que tem faturamento milionário ali, porque acertou uma veia, faz uma venda muito boa, faz uma aquisição legal, o cara começa a crescer e depois acaba porque o cara não tem fundamento de negócios. Isso daí, a gente que participa aí de alguns masterminds e tal, tem muita gente que a gente olha no Instagram que o cara tá lá com um carro importado e tal, só que nos bastidores a gente sabe que o cara tá quebrado, devendo para funcionário, e o cara tá lá ostentando viagem para Dubai. Mas aí tem muito. Pois isso é algo que assim, a gente precisa tomar um cuidado gigante, demais, né? Porque assim, quem vê palco realmente não vai ver bastidor nunca, né? E isso no digital fica mais fácil. É porque no digital fica mais fácil de você expor isso, né? E vender que você é bem sucedido, né? É muito diferente de nos mercados tradicionais, quando a gente vai ver no dia a dia. Talvez pessoas muito ricas, você olha para a pessoa na rua e você fala, poxa, esse cara não tem nada, né? Então, tem que ter cuidado com isso, né? Ô Sérgio, e aí você falou que você é o dono lá do Espanhol de Verdade. Espanhol de Verdade, Espanhol de Verdade. Só que assim, se você agora, você vai lá no Instagram, vai pesquisar Espanhol de Verdade, ninguém vai achar o Sérgio lá. Não. Né? Meu último publicação no Instagram já tem uns 2 anos. Eu sou extremamente dos bastidores ali. Exatamente. Então eu queria entender com você. Você é um empreendedor de sucesso, já faturou múltiplos milhões aí com os seus negócios. Você é dono da maior escola digital de espanhol do Brasil e você não aparece. Sim. O que você faz? Explica qual que é a sua função na Espanhol de Verdade. Legal. Fica até a atividade então para a pessoa fazer. Busca ali Espanhol de Verdade. Vocês vão ver alguns vídeos, né, da professora nossa, que o nosso modelo temos uma professora que está na frente ali, tá? Fazendo os vídeos. Então, você vai ver aquilo ali. Thales, todo o resto. Tudo aquilo que não é o vídeo ali, que a professora aparece, todo o restante a gente que faz, a minha empresa. Então, hoje nós temos eu, a minha sócia, mais 12 pessoas para cuidar de tudo isso aí. Então, a gente trabalha ali nos bastidores. E o que é esse bastidores? Tudo, desde a concepção do produto ou de novos produtos, a ideia dele, a estratégia, depois vamos levar esse produto para a prática, vamos construí-lo, vamos implementá-lo, vamos fazer o marketing deles, vamos fazer a venda desse produto, vamos fazer o onboard dos alunos, vamos gerenciar ali o atendimento dos alunos no dia a dia, vamos fazer a parte administrativa, contábil desse negócio e da operação também. Então, assim, a professora ali na frente, ela é sócia nossa, mas ela cuida da parte pedagógica e grava o conteúdo. Então, a gente envia ali a equipe de filmagem, ou ela mesmo grava, beleza. O trabalho dela termina quando ela envia o vídeo para a gente. A partir disso, a gente cuida, né, de toda a operação, ela é sócia, a gente reparte ali parte dos dividendos com ela também. Entendi. E quem quer começar nesse mundo, talvez aí com essa ideia de ser estrategista digital, né? Legal. Bacana. O que você acha que é o caminho? Poxa, eu gosto da ideia de eu ser o cara por trás do negócio, mas por onde que eu começo? Legal. Então, a gente até falou de uma coisa super importante aqui, fundamentos. Então, o cara tem que ficar bom nos fundamentos ali. E ele tem que ter uma fase de experimentação. Por quê? Porque para você ser ali, né, o cara dos bastidores,
Você não vai ficar só na cadeirinha ali de estrategista e só mandando. Você vai ter que apagar os incêndios. Então, assim, um caminho que eu indico para essas pessoas, primeiro, obviamente, ir para a prática. E hoje um caminho que eu até aconselho, mesmo para o cara que quer empreender, é ele entrar em alguma empresa que já exista desse mercado. Né? Quero empreender no futuro. Beleza, meu amigo, mas fica 1 ano, 2 anos aqui. Tem certeza que isso aí vai te dar uma base muito sólida, que você às vezes gastaria 3, 4 anos, que talvez você não teria fôlego para chegar. E aí por isso você vai desistir, vai ter que voltar para o seu negócio atual. Ficam 1, 2 anos ali nessas empresas, que hoje em dia existem muitas empresas consolidadas. Fica ali, aprende, seja transparente. Não estou falando para roubar o negócio do outro cara, não. Aprende a falar, cara, uma hora eu vou empreender, mas por enquanto estou aqui aprendendo com vocês. Eu tenho gente dentro da minha equipe que fala exatamente isso aqui. Uma hora eu quero ter minha agência, mas hoje eu estou com vocês, estou comprado aqui e a gente está certinho, está amarrado lá. O caminho, na minha visão, é mais ou menos esse, sabe? Aprende, pega o fundamento, aprende, testa ali. E aí, beleza, como que você vai conseguir ser um sócio de uma pessoa ou fazer com que o outro, um especialista, alguém que tem uma audiência, alguém que tem ali um negócio, né, como a sua própria esposa, que está posicionando no nicho de artesanato, como é que você faz essa pessoa virar um sócio? Bom, você tem que ter algum resultado. Então, você tem que começar a sair da teoria e ir para a prática. Por que eu estou falando esse ponto? Porque hoje em dia é muito fácil você encontrar a pessoa que tem uma obesidade intelectual, ela assistiu todos os cursos, comprou tudo, ela manda o currículo para a gente, fala assim, olha, eu já comprei todos esses cursos, fiz todos esses treinamentos aqui, gastei 30 mil no último ano fazendo cursos e mentorias. Tá, mas e na prática? Aí tem um gap muito grande. E hoje, como uma pessoa que está contratando aí, todos os meses pessoas do mercado, eu vejo que está cheio de gente que sabe muito, mas que na prática o cara não consegue entregar. Executa pouco. Executa pouco. E aí eu falo, olha, se você sabe muito, mas tem dificuldade na prática, então o seu caminho é ser consultor. E para mim, na minha visão, não tem problema nenhum, mano, o cara ser consultor. Sabe? Eu vou dar a opinião ali no negócio dos outros, embora, é lógico, é melhor ter um consultor que foi lá para a prática. Mas, cara, se você quer só dar a opinião, se você é bom de teoria, vira consultor. Você não consegue virar sócio ali para gerar resultados se você só sabe a teoria. Porque existe um gap grande entre teoria e prática, principalmente no marketing. O marketing ele não dá para Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que para mim essa briga de é perpétuo, é lançamento, é essa outra estratégia, não faz sentido. Porque o marketing ele é feito, assim, só existe um marketing para essa garrafa aqui. Se a marca mudar aqui de vermelho para preto, perfeito, o marketing já muda. Então não existe uma... Assim, não estou falando contra fórmula de lançamento, qualquer fórmula, método que o cara fala. Metodologia existe. Mas não existe algo que vai dar certo ali. Não é... Eu fiz engenharia. Acho que vocês fizeram alguns cursos assim também mais de exatas. Não é igual construir prédio. Eu fiz engenharia da robótica. Robótica, a matéria de robótica não tem nada a ver com robô. É posicionamento da garra do bichinho ali. Eu vou falar, o bichinho vai parar com a garra aqui. É matemática, vai parar. No marketing, cara, não existe isso. Você não vai fazer, vai parar aqui. Nunca para aqui, sabe? É mais fácil ganhar na Mega Sena. Mas você tem um método por trás. Existe. Regendo as alterações. Certeza. Isso faz sentido, né? Com certeza, por quê? Porque aí ele joga para um campo probabilístico. Então, como eu faço uma operação de lançamento, é uma campanha, é muito parecido aí para o pessoal, se você quiser imaginar, é um show, vamos colocar assim. Como é que o cara faz o show aqui em Pouso Alegre? Exposição, ou traz o show, traz o Gustavo Lima. Ele paga um caminhão de dinheiro na frente, ele paga o cachê, fecha o contrato, fecha o espaço, fecha os fornecedores, tudo. Vou chutar um valor aqui. Ele entra com 2 milhões e aí na bilheteria e no consumo das pessoas ali, o cara vai vender 4, vai pagar imposto, vai tirar 1 milhão para ele. Estou fazendo conta de padeiro aqui, não sei se é muito nessa pegada. O que eu faço é parecido. Eu vou fazer uma campanha agora em fevereiro. Eu compro ali pessoas interessadas no espanhol, chamo eles para uma imersão de 7 dias. Então eu vou lá, invisto algumas centenas de milhares de reais, pego algumas dezenas de milhares de pessoas. Durante uma semana a gente vai dando aquela imersão gratuita e depois a gente faz. Então assim, cara, mas como é que você tem certeza que você pode fazer, colocar 200, 300, 400, 500 mil reais nessa estratégia aqui? Aí volta isso, porque nós temos um método, nós temos uma metodologia ali, onde a probabilidade baseada na nossa experiência, baseado em outras questões também, que a gente sabe, olha, vai faturar entre tanto e entre tanto. Então eu estou seguro ali. Então até a pessoa ter um pouco dessa noção, faz sentido ela
trabalhar para alguém. Trabalhar para alguém, para ela não ter que arriscar o dela. Porque senão ela vai ter que começar muito pequeno, né? Senão ela vai ter que fazer E aí você não consegue ver o teste funcionar muitas vezes, né? Se você começa muito pequeno. Putz, né? É sempre melhor testar com o dinheiro dos outros, concorda? É mais fácil. Então, é a dica para quem está começando hoje. Mas lá atrás, quando eu comecei, não era assim. Não existia isso, né? Não tinha essa possibilidade de Ô, fazer. Sérgio, então você acha, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da esposa do Thales, a Liliane. Um abraço para Liliane. Falava o nome dela, né? Só minha esposa Liliane. E aí ela trabalha na área de artesanato. Aí Sim. você que está ouvindo aí, você pode pegar esse exemplo para saúde, advogado, qualquer nicho que você é especialista. E eu acho que um ponto legal de falar, né, Xará, assim, até te cortando, é que assim, é uma pessoa que está aqui do lado e começando a empreender nesse mundo, né? Tá começando. Nosso case perfeito. Você acha que essa pessoa que é a pessoa que vai aparecer na internet, essa pessoa que pelo que você explicou, né, que é a ponta do iceberg, que tem um trabalho muito grande do estrategista. O que a Liliane tem que procurar num estrategista para ela faça sentido, pô, esse cara aqui é bom nisso, que vai fazer o meu negócio decolar? Bacana. Vou responder isso, mas eu vou até responder talvez o complemento da pergunta também, que é o que ela tem que focar, o que ela teria que fazer. Ótimo. Eu gosto de falar que este modelo específico, tá, pessoal? E aqui a gente está falando sobre um modelo, a gente não está falando sobre internet, marketing digital geral, não. A gente está falando sobre um modelo, que é o modelo de educação online, que é o que você vê aí. Você já deve ter comprado curso, feito mentorias, alguma coisa assim. Esse modelo, qual que é o desenho desse modelo? Eu tenho um especialista na frente, um professor, porque hoje a educação, até falo, hoje em dia o conteúdo ele importa, mas ele não importa tanto. Importa mais o mensageiro, porque a gente escolhe os nossos professores não porque ele sabe, e é só ele que sabe aquilo. Porque hoje em dia tem muita gente que sabe sobre tudo. Mas a gente compra aquele professor porque aquele professor eu gosto dele, gosto da metodologia, meu santo bateu com ele. Então, qual que é o modelo de negócio? Eu tenho o professor na frente, a gente chama de expert, chama de especialista, e a gente tem ali a outra parte, né, que está fazendo ali o marketing acontecer, a venda acontecer. Então, na minha visão é o seguinte, vamos comparar esse modelo com o modelo do mercado de música. Tem o cantor, que está ali em frente ao palco, tem o talento dele, e tem todo o pessoal que faz os bastidores. Aí eu pego para vocês aqui, vamos pegar um cantor aí que vocês gostem. Se for no Brasil, por exemplo, curto Gustavo Lima, se for internacional, Bruno Mars. Não seria um desperdício se a gente pega o Bruno Mars e faz ele emitir uma nota fiscal? Ou emitir uma passagem, ou fazer, enquanto ele poderia estar compondo uma nova música, porque o mercado de música é concorrido, tal, ele tem aquele talento dele, cuidar da voz dele, etc. Sim. Então, na minha visão, é desperdício se você tem um especialista bom, você traz ele muito, se você trouxer ele muitos bastidores, para ele ter que emitir uma nota fiscal, pensar numa questão do burocrático do dia a dia ali, você vai perder o potencial do negócio. Então, assim, onde há especialista, no caso, na minha visão, tem que ficar mais ali na linha de frente, na produção de conteúdo, na coisa que é mais importante hoje no mundo digital, independente se você está dentro desse modelo de negócio de infoproduto, ou se você é uma marca, se você é uma loja, se você é qualquer coisa. A coisa mais importante chama-se posicionamento. Se você me perguntar, Sérgio, o que é o mais importante? É posicionamento. Onde eu tenho que investir meu dinheiro e meu tempo? Posicionamento, porque é isso que muda o jogo. É o que eu falei, mais importante que a mensagem é o mensageiro. Mais importante que o produto é a marca. Vou até fazer uma brincadeirinha aqui que a galera até, às vezes, né, entra na implicância. Esse aqui é o meu celular Samsung. S23, tá bom? Vai entrar aí no chegava papo. O cara me dá isso aqui, me dá o seu aí, Thales, né? iPhone não. Aí eu chegava pro cara, S23. Quando lançou isso aqui, R$9.000. O cara falava, cara, por que você tem dinheiro? Por que você não compra um celular de verdade? Por que você não compra um iPhone? Aí eu falava assim, cara, quanto custou o teu celular aí? O cara, $1.000. O dólar tava 5 e pouco. Eu falei, então você pagou mais ou menos 5 e pouco. Eu mostrava a nota fiscal, aqui, paguei R$7.000. Né? Na verdade, você que é pobre, que está comprando esse celular de pobre aqui, porque se você tivesse, né, dinheiro... Brincadeiras à parte, mas por que Toda isso vez não que vale? você conta o Serginho, ele vem com essa história que o Android é melhor que o iPhone. Não entra nessa briga. Não tem briga de melhor ou pior. Mas eu falo, o que a Samsung não tem? Ela não tem posicionamento, marca. Então, assim, o produto, aí eu entro. Para mim, para que sou usuário pesado aqui do Android, para mim é um produto melhor. Quando você entra em qualquer vídeo ali, compara a câmera, mano, é sempre a mesma coisa. Sempre o Samsung mais caro, que custa mais caro que um Android, que um iPhone, ele vai bater ali, até porque eles lançam em época diferente. Então sempre está comparando com 6 meses de diferença, né? Mas enfim, o meu ponto que eu quero que o pessoal entenda que
O mensageiro é mais importante que a mensagem, a marca é ligeiramente mais importante que o produto. O produto é commodity, a mensagem é commodity, agora o posicionamento e a marca é mais importante. Mas então, voltando aqui, para fechar a linha de raciocínio, a especialista tem que estar focado nisso, no posicionamento, ali no diferencial e tudo. Já, então, respondendo a sua pergunta, o estrategista, e que aí não é uma pessoa só, é ele para comandar o restante. Na minha visão, ele tem que comandar o restante ali da operação. Lógico, pode ter outras modalidades, pode então ter 2 pessoas no bastidor, outros 2 sócios nos bastidores. Um vai cuidar mais da parte estratégica, outro vai cuidar mais da parte operacional, financeira, contábil, etc. Então, pode ter outras modalidades. Mas o que eu veria aqui? Se esse cara sabe entregar este resultado, então ele sabe fazer o beabá ali dos bastidores, né, do operacional. Segundo, se ele está antenado em novidades, é extremamente importante. Esse mercado nosso muda de ano em ano. O que funciona esse ano que vem não funciona. Eu lembro lá atrás eu estudando coisas como o Snapchat. Cara, lá quando não existe mais Snapchat do jeito aqui, sabe? Morreu, então, né? seria isso. O cara sabe ir para a prática, o cara sabe se atualizar e o cara implementa rápido. Porque se o cara está preso, se o cara não tem flexibilidade, cara, ele vai morrer ali, sabe? Se o cara contesta, por exemplo, para mim um estrategista bom é o cara que vê assim, ó, putz, tá todo mundo falando dessa estratégia. Eu vou testar, mas eu vou adaptar essa estratégia ao contexto dessa especialista. Pra sua realidade. Vou dar um exemplo aqui, olha. Hoje, a gente faz ali o lançamento, né? Você falou, algumas aulas e tudo. O que o mercado faz? 3 lives, 4 lives. A gente entendeu que para o nosso mercado de espanhol, para o público-alvo nosso, que é um pouquinho mais velho ali, velho que eu falo o seguinte, o público que compra curso geralmente é 25, 45. O nosso ali é 35, 60 e pouquinho. Esse pessoal precisa de mais contato. Então eu tenho 7 aulas ao vivo. Legal. Eu questionando o método, falei, para o meu é 7 aulas, para os outros pode funcionar em 3. Para o público jovem é rapidez, 3 aulas já está grande. Para o meu é 7, precisa ver, enfim, a aluna, né, minha é mais um pouquinho mais antiga. E agora fazer a pergunta inversa. Tá. Né? A pessoa que está na audiência aqui, ele decidiu ser um estrategista digital. Então ele vai estudar lá sobre copy, sobre tráfego, sobre funil de vendas. Que são os fundamentos do digital. São os fundamentos principais lá, né? Que nós chamamos do tripé inicial de um estrategista. Como que ele vai escolher o especialista ideal para ele? Tem que ser a pessoa que é amiga dele, a pessoa tem que falar bem, a pessoa não tem que falar bem, tem que ser carismática. Antes da resposta, né? Acho que é bom enfatizar qual que é o fundamento do estrategista. A gente está falando tanto de fundamento. Quais são os fundamentos? Acho que o Thales falou uma trinca boa ali. Pode até repetir, porque às vezes o cara não prestou atenção. Eu sou estrategista digital igual o Serginho também, né? E a minha trajetória foi, cara, eu me tornar um bom copywriter. Copywriter é o cara que escreve um texto persuasivo no bom sentido, que este texto, a gente fala que é transformar palavras em dinheiro. Né? Então, o Serginho vai fazer a CPL1 do lançamento dele, né? O primeiro vídeo do lançamento dele. Cara, o que tem que ter neste vídeo que o copywriter, o redator ali que vai escrever o texto, vai fazer a audiência interagir para ele assistir o vídeo 2, depois o vídeo 3, até ele fazer a venda. Então, a habilidade de ser um copywriter é fundamental. Como fazer isso? Cara, é outro podcast. Aí, ele tem que ter habilidade de tráfego também. Né? Então, tráfego como que eu vou pegar lá? Vamos imaginar que o Thales é meu especialista. Eu vou lançar o Thales. Aí o Thales vai dar 50 mil para a gente investir em tráfego pago de Facebook, YouTube e Instagram. Como que eu vou gastar esse dinheiro com o público certo, na segmentação correta, com o criativo correto, para eu trazer a audiência qualificada para comprar o produto do Thales? E um outro que eu vejo muito importante, você pode refutar, se fizer sentido, que é entender sobre funil de vendas. Exato. É como tudo se conecta, né? Exatamente, porque como que tem que ser minha página, como que a minha página tem que conversar com o meu criativo, né, que é o meu anúncio, como o meu checkout, né, que é a parte de pagamento, está conversando com tudo que está conversando com os meus vídeos de venda. Né? E como que tudo isso conecta
com as minhas redes sociais. Isso. Então, quando você tem isso tudo bem conectado, as chances de ser sucesso é muito grande. Exato. Só que para você fazer isso, não é assim, porra, eu vou fazer um cursinho aqui de copy e vou ser um bom copywriter. Isso é um tempo, né? E praticar, né? Experimentar. Por um tempo. Agora, só um parênteses aqui sobre essa questão, né, de quanto tempo. Eu sempre gosto de trazer esse conceito tanto para o cara que está começando a empreender, seja, né, esteja na frente, esteja nos bastidores. Enfim, eu quero trazer a seguinte reflexão. Se você hoje optasse não por ir empreender, você quer fazer, vamos pegar o jovem ali, eu quero uma profissão, ser médico. Quanto tempo você estudaria? 6 anos, mais total 10, 12 anos. Você vai para engenharia, para fazer uma casinha simples. Eu fiz engenharia. Eu achava que o engenheiro sai pronto para nada. Ele nem assina, ele nem quer assinar. Você vai assinar uma planta uma ali. Uma ponte ali que vai eu não quero, nenhum engenheiro, quando sai, ele quer assinar. Se der problema, ele está ferrado. Enfim, eu sou engenheiro, nunca assinei nada. Não assina. E nem vou assinar. Quem assina é o cara mais velho que já está todo protegido ali. Enfim, todas as profissões ali, você não vai demorar alguns anos para pegar o jeito. A grande questão é assim, por que se você for um empreendedor digital, ou mesmo um copywriter, gestor de tráfego, ou alguém que... Por que você deveria dar certo em 2, 3 meses? Essa ideia não faz sentido, né? Então, assim, eu trago essa ideia para todo mundo que está começando aí no digital. É o que eu falei. Sim, pode ser mais rápido, sim. Não o mais fácil, mas pode ser mais rápido, porque a gente corta os atalhos. Mas o mais rápido ao invés de eu gastar 10 anos de medicina, 6 anos de engenharia, talvez em 2 anos, 3 anos, você está muito bem e muito na frente do cara que optou. Né? Mas precisa de um tempo, sim. Tá? Pode continuar, Thales. E o jovem hoje não tem muita paciência. Isso aí é um problema. Não, é um adendo assim, né, que eu vejo lá no escritório. A gente tem lá um programa de desenvolvimento de talentos lá para formar estrategistas digitais, porque daqui o tempo o Thales vai... Né? Não faz sentido eu ficar lá. E assim, aí às vezes eu estou numa reunião, aí o cara ficou uma semana planejando o negócio, ele me mostrou, eu falo assim, não é assim, é assado. Ele, não. Aí eu falei assim, então faz os dois e vê qual que funciona. Aí depois ele chega... 2 dias depois, realmente. Por quê? É o que você falou, é o tempo, lógico. Né? Não é que eu sou mais inteligente, não. Você viveu mais. Eu vivi mais. Esse é o ponto. Sim. Mas a outra pergunta que eu ia fazer, né, era... vamos imaginar que a gente tem um especialista lá, que o cara já tem lá os seus primeiros passos de copy, manja tráfego e tal. Como que ele escolhe um especialista? Porque eu acredito, Serginho, que assim... Eu saí do meu emprego em 2016. Eu falo que eu fui dar certo, sei lá, ano retrasado, assim, ano passado, que a gente começou a tracionar. E eu coloco isso muito assim nas habilidades que a gente pegou, mas também na escolha do especialista. Porque eu já tive especialista que, meu Deus do céu, assim, a pessoa parecia que era muito boa, só que, cara... não ia, né? Não vingava. E aí eu entendi que assim é meio que um casamento do estrategista. Aí eu queria que você comentasse como que o estrategista ele escolhe bem o seu especialista. Bacana. Como você tem dois, né? Desculpa interromper. Você falou do espanhol de verdade, mas depois eu queria falar, se der tempo, sobre o Anderson também, que é um case muito legal que você tem lá. Temos então a especialista lá em espanhol e temos uma outra unidade de negócio, também a mesma questão. A gente faz toda a linha educacional dele de um influenciador que tem 1.300.000 seguidores. Né? Bom, essa pergunta é interessante porque parte do sucesso desse modelo de negócio educacional baseado em especialista, obviamente, vem do especialista ser bom, porque ele é o produto, ele é a peça-chave ali. Eu não consigo pegar uma pessoa, por exemplo... o cara estudou em Harvard, estudou em tudo ali, mas ele é extremamente tímido, não gosta de falar e não quer gravar vídeo ali. Ele é o melhor cara do mundo ali, mas ele não consigo transformar ele num sucesso para vender. Eu e a minha sócia, né, que é a minha esposa, de tanta gente responder essa pergunta para amigos e em grupos mastermind, a gente criou, a gente fala que são os 4 As, né, do especialista. Então anota aí, os 4 As, anota esse corte aí para transformar, para você não errar como a gente já errou em achar o especialista. E a gente acabou fazendo isso aí. Então, não tem ordem, tá, pessoal? Um não é mais importante do que o outro. Mas o primeiro deles, na minha visão, chama-se... a autoridade, que é óbvio, né? O cara tem que ter ali a questão de realmente ensinar. Então, a professora de espanhol nossa, ela é
toda ali, né, tem todo o histórico, os bastidores, formação de ser professor de espanhol. O outro especialista que a gente lança, ele foi o brasileiro que bateu o recorde, né? O primeiro brasileiro a ir todos os países do mundo e o homem que fez isso de uma forma mais rápida ali também. Então, ele tem toda a autoridade. É muito legal esse Instagram. Depois você entra em @196sonhos. Isso, exatamente. Aí você vai ver o Anderson, o sócio do Serginho nesse projeto. 196 sonhos. E como é incrível o processo de lançamento que o Serginho coordena lá com ele. Exatamente. Então, a gente faz ali. Então, a primeira questão, ele tem que ter autoridade, né? Por quê? Porque você não consegue fabricar uma autoridade. Ou você consegue fingir ela, tem gente que tenta fingir. Se cai logo por terra, você perde seu negócio. Então, primeiro, autoridade. Segundo, Thales, e o pessoal que está assistindo, atratividade. A pessoa tem que ter ali um mínimo de um carisma para se conectar à outra parte, né? A outra pessoa que está do outro lado ali. Quando você abre seu Instagram, se você olhar com esse olho a partir de agora, as pessoas são extremamente carismáticas, elas prendem a atenção, elas conectam. De novo, já falei antes no podcast, o mensageiro é mais importante que a mensagem. Então, a pessoa precisa ser atrativa, não no sentido de beleza, tá? Mas no sentido de carisma. De saber, falar assim, sabe? Nossa, eu vi aquele vídeo e não sei o quê, mas eu gostei daquela pessoa. Né? Okay. E é por isso que eu sou estrategista, né? Porque eu não tenho atratividade, né? Não, mas assim, parece ser brincadeira, mas acontece. Real, acontece assim, já teve pessoa com altíssima autoridade, com os outros As altos também, que eu vou falar, mas com uma atratividade baixa. Lembrando, pessoal, que não é por isso que você vai descartar a pessoa. Perfeito. A análise que você tem que fazer é o seguinte, eu como estrategista, ou nós dois, né, nós como sócios, conseguimos desenvolver isso aí? Às vezes consegue desenvolver um pouco de atratividade, carisma, às vezes um pouquinho de treinamento de oratório e tudo, a pessoa consegue ali também. A autoridade é mais difícil, mas às vezes a pessoa não é a maior autoridade do mundo ali naquele assunto, mas ela é suficientemente autoridade para ensinar um tipo de aluno e você vai desenvolver o resto da autoridade dela. Perfeito. Ali. Se você for ver a história dos grandes players do marketing digital, das áreas aí, eles não eram os melhores empreendedores, mas hoje eles dão grandes cursos mentores de empreendedorismo, por quê? Eles, né, foram se desenvolvendo como empreendedores também. Mas beleza, autoridade, depois atratividade, outro, ambição, porque geralmente você, como estrategista, você tem uma ambição, só que o cara, se ele não tiver a mesma ambição, não rola. Vou falar um caso que acontece muito, tá? O Thales já deve ter visto aí. Você está 100% no negócio, mas o outro cara está 50%. O outro cara está no vamos tentar. Aí, mano, te complica, porque você tem uma ambição de o seguinte, eu vou me dedicar a esse estrategista, a esse especialista, a esse negócio, e o outro cara está assim, não, eu vou gravar de vez em quando, eu vou gravar aqui no meu final de semana. Então, assim, se a ambição não é a mesma, dá complicado. Então, assim, não que o cara tem que ser o mais ambicioso do mundo, mas tem que estar compatível. Se a conversa é, nós vamos dedicar 30% do tempo nosso, você dedica 30%, eu dedico 30%, porque eu tenho outros dois negócios e você tem a sua vida, então está equivalente. O contrário também acontece, tá? Tem estrategista meio espertão aí, que ele vai querer, vou pegar vários especialistas. O que acontece? O cara está com 5 especialistas ali tentando rodar cada hora um prato, e o especialista, o expert, está lá só, vem aqui, me manda serviço. Não tem, né? Então, assim, vamos lá. E o último que eu coloco aqui é abertura. O especialista tem que ter abertura, que a gente pode traduzir em flexibilidade, que é essencial para esse mercado digital. Então, por exemplo, fizemos, não deu certo, vamos fazer diferente? Não deu certo, vamos fazer diferente. Então, se for uma pessoa muito presa a detalhes, a estratégias, a qualquer outro tipo de coisa, ele vai acabar ficando para trás. Então, assim, centralizadoras. Então, para mim, esses 4 A's são legais. A atratividade, autoridade, ambição e adaptabilidade. Eu acho esses 4, cara, eu acho que vocês mataram a pau no 4 A's aí. Pode até escrever um livro, hein, cara? Ficou muito facilita, legal. E, né, assim, e nesse tempo todo, todos os especialistas que eu já lancei, o que mais pegou para mim, em quase todos os casos, menos lá com a Poli hoje, foi a parte de ambição, cara. Porque, por exemplo, eu já tive... todo mundo que deve conhecer a Kátia Damasceno. Sim. Né? Cara, uma vez eu lancei uma pessoa que era para ser a concorrente da Kátia. Eu não sei se eu podia falar isso agora, mas agora vai. A ideia era essa. Né? E aí, cara, a pessoa muito boa, ia dar super certo, carismática, falava muito bem, só que aí tinha coisas que ela não conseguia. Eu falava assim para ela, olha... marketing digital é porrada, cara. A gente vai ter que gravar
eu vou com minha equipe de estúdio aqui, vou ficar 2 dias na sua casa, a gente vai gravar 60 vídeos. Pois é. Não quero. Por quê? A pessoa já tinha uma condição financeira ali que ela queria ser famosa, mas o dinheiro não era o ponto mais importante para ela. E aí entendeu? Você viu que a pessoa não queria de verdade, né? Ou pelo menos não queria igual, né? Eu acho que exatamente, não casava, os valores não eram iguais, né, cara? Então, só acaba, né, já derivando assim, para sócios, a pessoa é um sócio seu, então precisa estar alinhado. Então, eu acho que é esse o ponto, assim, é sócio, né? É sócio, assim, é sócio. E uma sociedade tem que estar muito bem combinada, né? É sócio ou é parceiro, então assim, precisa estar alinhado, tanto a sociedade quanto a parceria tem que estar alinhado, isso é fundamental. Legal, muito bom. Sérgio, a gente está quase encerrando aqui. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí. Já tem quase 1 hora que nós já estamos tem aqui. quase 1 hora. Legal já. o papo. Aí eu queria fazer uma, aí o Thales, fica à vontade para fazer uma outra. Legal. Eu queria que você falasse aqui para a galera que acompanha o NEMPA, a pessoa que está querendo arriscar, a pessoa está querendo empreender, dar um primeiro passo no digital. Você tem algumas dicas de como que ela pode começar? Alguma coisa que ela pode... Algum erro que você comentou no começo, mas alguma coisa diferente que a pessoa ela pode deixar de fazer para ela ter o seu primeiro resultado? Porque aí eu vou falar o meu caso aqui, não sei se foi o seu, mas eu tentei por 2 anos no digital e não deu certo. Cara, mas o dia que eu ouvi o primeiro sininho lá da Hotmart de venda, cara... Aquilo é legal demais, né? Aquilo ali, pra mim, foi uma... Aquilo lá é doido demais. Foi uma coisa, assim... Caraca, alguém acreditou em mim, cara, agora vai. Só fazer um parênteses disso, cara. Esses dias a gente tava... Sei lá, a gente tava dormindo, né? Cara, aquele negócio tocou no celular dele 3 horas da manhã. Eu falei, cara, isso aqui é legal demais. É muito legal. Vender né? dormindo é muito louco. Ainda mais eu que sou um vendedor. Assim, a minha experiência foi de venda no mundo tradicional. Liga, vamos visitar e tal. Eu falei, cara, o cara vende dormindo. E assim, que coisa louca. E no meu caso foram 2 anos, né? Você lembra o antigo sócio que eu tive e tal? Cara, não ia. A gente lançou um negócio, aí, cara, a gente lançou... jogou no ar, jogou tráfego pago, passou 2 horas, veio... Tirim! Falei, caraca, velho. Alguém entendeu o que eu tô vendendo. Caramba, cara, que funcionou. Isso? Só que assim, a pessoa que tá vendo aqui agora, se você não ouviu o seu sininho lá da Hotmart, da QIFI, da onde seja, cara, qual é a trilha para a pessoa ter esse primeiro degrauzinho para ele engrenar no digital? Cara, foi até legal vocês terem esse preâmbulo da pergunta, porque, por exemplo, eu já estava pronto para ir num caminho, mas vocês me levaram até para outro também, que é o seguinte. Eu vou dar até um caminho para a pessoa ir, mas, assim, a primeira coisa, ela precisa se entender. Porque, olha só, isso que vocês acabaram de falar aí mostrou um segmento da população que precisa de uma recompensa rápida. Então, existem 2 pessoas. Existe aquela pessoa que está super tranquila de estudar 1 ou 2 anos. É aquela pessoa assim, que se ela não fosse empreender, ela estudava para concurso. Sabe, você chega para ela e fala, o que você está fazendo? Estudando para concurso. Daqui 6 meses. Sabe para ela, o que você está fazendo? Estudando para concurso. Daqui 1 ano ela está estudando para concurso. E ela está bem. Ela tem lá a ansiedade dela, mas ela está bem porque ela está estudando para concurso. Tem gente que, no digital que é isso. Estou estudando, estou implementando, porque ela já entendeu que tem um caminho. Tem a pessoa que precisa da recompensa rápida. Se a pessoa for de recompensa rápida, acho que existem vários caminhos. Existe o caminho de você se afiliar a um produto e aí você tem um caminho muito rápido para ter, porque o cara já fez o produto, já validou a oferta, já fez aquele tripé que o Thales falou, e aí você tem que entrar com a parte ali meio de geração de audiência, de tráfego, que pode ser tanto tráfego pago ou tráfego orgânico, né? Hoje em dia está muito comum o YouTube está muito forte, o TikTok está muito forte. Então, tem muito jovem entrando nesse mercado aí, fazendo um canal no YouTube ou um canal no próprio Instagram, que eles chamam de, né, às vezes de dark, porque você nem precisa aparecer, você pode usar IA, né, tem muitos vídeos ali, o cara coloca um link na descrição, faz a primeira venda. Às vezes, em 1 mês, 2 meses, o cara vai conseguir essas primeiras vendas. Talvez ele não vai conseguir escalar tanto quanto a gente escala, mas se ele precisa de uma recompensa rápida, para ele acreditar, vamos colocar assim, nesse mercado digital, eu iria para esse caminho. Se associar a alguém ali que já tem tudo pronto e ser afiliado. Muito bom. Agora, outro caminho também foi o que a gente conversou um pouco aqui, que é de entender um pouco o que você gosta. E aí, o que eu estava pronto para responder é desmistifique essa ideia de marketing digital. Lembra que eu falei da FGV aqui, que ela cancelou o curso de marketing digital, bem como o MBA de marketing digital, para falar, só existe marketing. Então, vamos deixar de pensar assim, marketing digital, tal. Pensa assim, não, cara, é o mundo tradicional, o digital é um meio de vender.
Neste caso, se você estivesse escolhendo uma coisa para empreender, vamos supor que você está com 30, 40 anos, está querendo empreender em alguma coisa do digital, mas vamos supor que você quer só empreender no offline. Você faria uma coisa que você não gosta? Por exemplo, você é contra muito cigarros. Bom, muito bom. Você iria abrir uma tabacaria porque você viu alguém falando que tabacaria dá dinheiro para cara? Não, cara, você não curte. Então, no mundo digital, você não abriria a tabacaria. Ah, não, mas eu gosto de comida saudável. Então, eu vou abrir aqui uma lancheria de coisa saudável. Então, no offline, você não iria para uma coisa que você curte? No digital, que é só uma face, né, uma outra esfera do mesmo dado, vá para uma coisa que você curta. E não para o que o guru ou o cara lá da internet está falando que dá mais dinheiro. Você só vai perder tempo e dinheiro também indo para uma questão, né, que você não curte tanto. Aí, qual que é a minha ideia? Primeiro, não invista muito dinheiro no início. Na minha visão, você tem que investir tempo vendo YouTube. YouTube é a maior máquina hoje. Entra lá em várias bolhas e tira assim, ó, por dia eu vou tirar aqui 1 hora para ver esse vídeo YouTube. Essa semana eu estou vendo sobre esse assunto, tal. Aí você viu uns 5, 6 modelos de negócios diferentes. Aí você vai começar a entender, assim como a gente estava lá na escola, no ensino médio, e fala, putz, vem as meninas, quero fazer medicina. Aí eu falo, cara, nunca que eu faria medicina, porque eu não tenho habilidade com isso, não gosto nem de sangue. Aí você vai ver algumas áreas do digital, você fala, nunca que eu faria isso, não concordo com isso aí, jamais faria. Aí você vai ver outra área e fala assim, isso eu faria, eu consigo me enxergar. Então, assim, a primeira questão é não pensar no dinheiro, mas no que você gosta. E aí o digital oferece N estratégias. Aí depois fundamentos, a testar, etc. E eu acho que é um caminho muito interessante para a pessoa. Aproveitando isso tudo que você falou, eu acho que eu ia falar exatamente sobre esse negócio da ideia do online ou do offline, é isso. Faz o que você gosta, eu acho que um ponto muito relevante, né? E aproveitando para falar um pouco mais do NEMPA e talvez a gente chegar mais para o final aqui, se envolvam com as pessoas que queiram falar de empreendedorismo, né? Que queiram viver essa ideia de empreender. Na sua região mesmo, você procura, vai ter gente querendo fazer, né? Aqui em Pouso Alegre, a gente aqui no NEMPA tá doido para poder ajudar. Tem o pessoal da CIPA Jovem também que está num movimento muito bacana. A gente tem feito coisas juntos. Eu acho que vai ser muito legal para ao longo desse ano. Conte com a gente, porque nós estamos aqui. A gente já viveu muita coisa, a gente já experimentou muita coisa. E esses atalhos, na maior parte das vezes, a gente só vai encontrar com quem já passou por aquilo que você não deveria passar, né? Exatamente. Esse ponto, para a gente encerrar, né? Esteja perto de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Exato. Isso é muito importante, né? Por exemplo, você que está aqui na região do sul de Minas, Pouso Alegre, etc. Cara, entra lá no NEMPA, manda uma mensagem inbox pra gente, entra no Instagram do Thales, no meu Instagram, e assim, e peça ajuda. Por quê? Isso é um atalho gigantesco, né? Eu participo aí de masterminds do Brasil que eu pago R$80 mil, R$100 mil para estar lá dentro, para eu ter acesso a esses atalhos. E no fim das contas, isso gera resultado, né? E aqui em Pouso Alegre você tem esse atalho, né? Então a gente tem um grupo lá gratuito, hein? Gratuito, a gente não cobra nada para ajudar você, porque a nossa função lá, né, Xará, é a gente fazer Pouso Alegre entrar no eixo do empreendedorismo, entrar no eixo da inovação e entrar no eixo da tecnologia. Então conta com a gente para fazer isso acontecer, né? Tem mais alguma pergunta, Thales? Não, acho que foi ótimo. Foi muito bacana a prosa. Passou rápido até. Nossa. Passou. Já deu mais de 1 hora já. Muito bom. Legal. Ô, Sérgio, então eu queria te agradecer aí por viajar. Viajou bastante aqui para Pouso Alegre. Já conheceu. Então, seja bem-vindo aí para... Cidade boa, cidade próspera, ótima para negócios, pelo que eu estou percebendo, com uma turma boa. Exatamente. Então, você que está vendo aí o podcast, se conecte a essas pessoas, é uma oportunidade muito grande. Posso falar, o Thales aqui, né, tá para comprovar, porque ele acompanhou a história, eu acompanhei a sua também. Quando a gente se conheceu, a gente era pequenininho, a gente tinha 1% do resultado que a gente tem hoje. E várias vezes, né, o ponto de inflexão, eu até veio a palavra infelizmente, mas eu acho que é infelizmente, tá? Ele não veio do meu trabalho assim duro, não veio, ele veio de um problema que eu estava tendo. Aí eu vou lá, converso com alguém como o Thales fala assim, Sérgio, talvez o caminho é esse aqui, ou estou fazendo e está dando certo. Aquilo ali me abre a cabeça para o meu erro. Aquela dica que ele deu me destrava toda uma linha de negócio. Assim,
Porque eu falei infelizmente, porque assim, às vezes a gente quer dar tanto poder pra gente mesmo, mas o poder tá muito mais na conexão. Só que no caso que é o contrário. Ele me ajuda mais do que eu ajudo ele, tá? Nada, que isso, cara. E é isso. Às vezes muita diferença, uma conversa faz diferença. Eu faço isso com o Thales, eu vou na empresa do Thales às vezes, a gente conversa, o Thales vai na minha empresa, a gente troca ideia, e vai ajudando o outro. E aí você que tá aí querendo começar, usa a estrutura do NEMPA, usa a estrutura da CIPA Jovem pra a gente... ajudar você a você prosperar no seu negócio. Excelente. Sérgio, cara, muito obrigado aí pela disponibilidade. Valeu, Thales, de novo. Valeu, obrigado, Sérgio. Pessoal. Agradecer valeu, aí por obrigado. você ficar até o final, né? Será que alguém ficou até o final? Acho que vai ser difícil. Deixa o comentário aí. Comenta, tira suas dúvidas. Segue o NEMPA, @nempa.mg lá no Instagram. Segue a gente no YouTube. Ô, Serginho, fala o seu Instagram aí para Sérgio Ribes, RIBS. Qual que é o seu Insta, Thales? Se alguém quiser te procurar. @Thales RM Figueiredo. Thales RM Figueiredo. O meu é Thales Coutinho, tudo junto lá no Insta, tá bom? Então, obrigado e fica de olho aí pro próximo episódio do InovaCast. Valeu. Até mais, pessoal.